Sempre imaginei que a relação com minha filha seria um porto seguro. Desde pequena, ela me procurava para tudo: conselhos, brincadeiras, confidências. E eu, como mãe, fazia questão de estar presente em cada momento, mesmo quando o trabalho e a rotina pesada me consumiam. Meu marido, no início, parecia apoiar essa proximidade, sempre elogiando nossa dedicação à família. A vida, porém, tem suas formas de testar até os laços mais fortes. Durante anos, tentamos equilibrar amor, disciplina e respeito. Minha filha cresceu, passou a adolescência com suas próprias opiniões e, como toda adolescente, alguns conflitos apareceram. Mas nunca pensei que um dia esses conflitos se transformariam em acusações diretas e dolorosas contra mim. Tudo começou em uma sexta-feira à noite. Eu estava preparando o jantar enquanto ela voltava de uma saída com amigos. Havia um silêncio estranho no ar que imediatamente me deixou desconfiada. Ela entrou e, sem qualquer introdução, disse que precisava falar comigo. O tom sério dela me deixou apreensiva. "Mãe", começou com a voz trêmula, "eu preciso que você me escute." "Claro, querida", respondi, tentando manter a calma. "O que houve?" Ela respirou fundo e, de repente, me acusou de algo que parecia impossível. As palavras dela cortaram minha alma como uma lâmina. "Você está me magoando há anos. Eu não posso mais ficar calada. Você não me entende e me faz mal." Fiquei sem reação. As acusações eram vagas no início, mas logo se tornaram mais específicas e dolorosas. Cada frase parecia carregada de raiva e ressentimento. E o pior, meu marido entrou na sala nesse momento e, em vez de me ouvir ou me defender, olhou para mim com frieza e disse: "Talvez seja a hora de você ouvir o que ela tem a dizer." Foi como se um terremoto tivesse destruído todo o chão sob meus pés. Minha própria filha estava me atacando e o homem com quem dividia a vida parecia ter escolhido o lado dela. A dor era tão intensa que por um momento pensei em sumir dali, fugir daquele espaço que até então meu chamava de lar. Nos dias seguintes, tudo mudou. O jantar em família se tornou um campo de batalha silencioso. Cada olhar, cada palavra carregava tensão. Minha filha me encarava com suspeita e meu marido, sempre distante, evitava se posicionar a meu favor. Sentia que eu estava sendo isolada, julgada injustamente por pessoas que eu amava profundamente. A sensação de abandono cresceu a cada dia. Eu tentava me aproximar, dialogar, explicar meu lado, mas cada tentativa parecia reforçar a narrativa dela. Parecia que, por mais que eu falasse, ninguém me ouvia. E a cada noite, antes de dormir, o vazio e a dor me consumiam. Perguntava a mim mesma, como chegamos a esse ponto? Minha confiança estava abalada. O lar que construímos com amor agora parecia um palco de acusações e rejeição. Eu me sentia sozinha, mesmo estando cercada por minha própria família. O medo de perder minha filha para a raiva dela e a influência de meu marido tornou-se uma sombra constante, uma preocupação que não me deixava respirar. Mas mesmo no meio desse turbilhão emocional, havia uma chama de esperança. Uma parte de mim se recusava a aceitar que tudo estava perdido. Eu precisava encontrar forças para enfrentar a situação, descobrir a verdade por trás das acusações e proteger o que mais amava, minha filha e a integridade da nossa relação. E foi nesse momento de confusão e dor que decidi que não ia me calar. Precisava entender o que realmente motivava a minha filha e por que meu marido parecia ter se afastado de mim. A busca por respostas seria longa e dolorosa, mas eu sabia que era a única maneira de resgatar nossa família. Nos dias seguintes, o clima dentro de casa se tornou insuportável. Cada palavra parecia uma armadilha, cada gesto era mal interpretado. Minha filha, antes tão carinhosa e confidente, agora me olhava com desconfiança, como se eu fosse a responsável por todas as dores que ela sentia. E meu marido, meu próprio marido, o homem que sempre esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, permanecia indiferente. Ele não se posicionava a meu favor,
não tentava esclarecer nada. Quando eu buscava uma conversa, ele respondia com frases vagas. Talvez você precise entender o ponto de vista dela. Ela tá magoada, mãe. Era como se eu tivesse desaparecido do mapa emocional da nossa casa. Cada tentativa de diálogo se transformava em discussões silenciosas ou em silêncios ainda mais dolorosos. Comecei a sentir o peso do abandono, uma solidão que corroía minha alma aos poucos. Minha filha começou a espalhar pequenas acusações para amigos e familiares próximos. Cada comentário que chegava aos meus ouvidos aumentava minha sensação de impotência. O que mais me doía era perceber que, mesmo diante de provas e explicações minhas, meu marido aceitava essas acusações sem questionar, como se fosse um juiz imparcial, mas na verdade estava apenas me deixando sozinha para enfrentar a tempestade. Tentei dialogar com ela, chamar a atenção para a injustiça das acusações, mostrar que o que dizia não correspondia à realidade. Mas quanto mais eu tentava, mais a distância aumentava. O amor que um dia nos uniu parecia se dissipar em silêncio e ressentimento. Cada tentativa de me aproximar era recebida com frieza, e isso me deixava completamente exausta emocionalmente. Uma noite, após mais um jantar frio e silencioso, eu desabei no quarto. As lágrimas caíam sem controle. Eu não entendia como a relação com minha própria filha poderia ter se transformado em algo tão doloroso, nem como meu marido, que sempre foi meu parceiro, havia se colocado desse jeito contra mim. Era como se eu tivesse perdido tudo de uma vez: o respeito, o amor e a confiança. Foi nesse ponto que percebi que precisava de ajuda. Comecei a buscar aconselhamento emocional e terapias familiares. Precisava de uma perspectiva externa para entender a situação, para descobrir se havia alguma forma de reconectar com minha filha e salvar nosso relacionamento, antes que fosse tarde demais. A tensão dentro de casa atingiu seu auge quando uma discussão particularmente intensa se instalou. Minha filha acusava-me de manipular situações, de não me dar liberdade, de controlar cada detalhe da sua vida. Meu marido novamente se manteve neutro, mas seu silêncio parecia pesar mais do que qualquer acusação direta. Senti-me traída, isolada, rejeitada. Mas nesse mesmo momento de dor, algo dentro de mim começou a mudar. Percebi que, apesar de tudo, eu precisava me manter firme. Precisava proteger meu próprio equilíbrio emocional para poder lidar com minha filha e meu marido. Foi um ponto de virada silencioso. A partir dali, decidi que não permitiria que a injustiça me quebrasse. Passei a documentar cada conversa, cada situação, cada mal-entendido, não por vingança, mas para ter clareza sobre o que realmente acontecia. A partir dessas anotações, comecei a perceber padrões de manipulação e distorção de fatos que minha filha estava usando, e meu marido, por falta de atenção e comunicação, acabava sendo influenciado por essas narrativas falsas. Mesmo diante de todo o sofrimento, consegui manter pequenas ações de cuidado e amor por minha filha. Coisas simples: preparar o prato favorito, deixar bilhetes carinhosos, tentar conversar sem acusar. A cada gesto esperava semear a semente da reconciliação, mesmo que a tempestade ainda estivesse no auge. E foi nesse clima de tensão crescente, mas também de esperança silenciosa, que percebi que o caminho para reconstruir a relação seria longo e doloroso. Mas ao mesmo tempo, sabia que se desistisse agora, perderia não apenas minha filha, mas também a própria dignidade e o amor que eu sempre carreguei dentro de mim. A batalha emocional estava apenas começando, e eu precisava reunir todas as minhas forças para enfrentar o que viria a seguir. O ápice do conflito aconteceu numa tarde de sábado. Minha filha voltou da escola com um comportamento ainda mais frio e distante. Eu sabia que havia rumores e mal-entendidos alimentando sua raiva, e sentia o peso da indiferença do meu marido como um golpe constante. Resolvi que não podia mais adiar a conversa que vinha ensaiando mentalmente há semanas. Chamei minha filha para o quarto, fechei a porta e comecei a falar com calma, tentando manter o controle emocional que quase havia perdido. Filha,
Precisamos conversar. Eu sinto muito que você esteja magoada, mas algumas coisas que você disse não são verdade. Preciso que você me ouça até o fim. Ela me olhou com desconfiança, mas permaneceu. Senti que aquele era o momento decisivo. Comecei a detalhar cada situação, cada gesto, cada prova do amor e cuidado que sempre tive por ela. Expliquei o porquê das minhas atitudes, tentei mostrar que nunca houve manipulação, mas apenas preocupação e carinho. Meu marido entrou no quarto, sem interromper, observando em silêncio. Confesso que senti medo. Será que ele continuaria do lado dela? Mas, surpreendentemente, ele começou a ouvir. Sem emitir juízo imediato, deixou que cada palavra fosse dita. Pela primeira vez, senti um fio de esperança. As horas seguintes foram tensas, mas necessárias. Entre lágrimas, minha filha começou a se abrir e a reconhecer pequenas falhas, mas também entendeu como suas interpretações distorcidas haviam machucado a todos. Foi um processo doloroso, mas que começou a trazer clareza. A mudança não aconteceu de uma hora para outra. Nos dias seguintes, precisávamos reconstruir a confiança aos poucos. Comecei a reforçar pequenas atitudes de cuidado e atenção e percebi que meu marido também começou a perceber o peso das acusações injustas que ela havia feito. Ele se aproximou, pediu desculpas por ter se mantido neutro e passou a apoiar nossa reconciliação. Foi um caminho lento, mas cheio de aprendizado. Minha filha precisou de tempo para perceber que o amor materno nunca foi uma ameaça, e meu marido precisou reconhecer que a sua neutralidade havia alimentado a dor. Aos poucos, conseguimos reestabelecer a comunicação e o vínculo familiar. O que mais me marcou nesse processo foi perceber a força que nasceu em mim. Durante semanas me senti sozinha, rejeitada, injustiçada. Mas consegui transformar essa dor em paciência, firmeza e amor resiliente. Descobri que mesmo diante da injustiça, é possível manter a dignidade e lutar pelo que realmente importa, os laços que o coração constrói. Hoje, olhando para trás, percebo que essa experiência me tornou mais forte e consciente do valor do diálogo, da escuta e do perdão. Minha filha e eu ainda estamos reconstruindo a confiança, mas agora existe mais transparência, compreensão e respeito mútuo. Meu marido também aprendeu que neutralidade em conflitos familiares nem sempre é a melhor postura, e que apoiar o equilíbrio emocional de todos é essencial. A vida familiar não é perfeita, conflitos sempre existirão, mas o que realmente importa é a capacidade de enfrentar a dor, reconhecer os erros e buscar a reconciliação. E é isso que eu quero que a minha história transmita. Mesmo quando tudo parece perdido, o amor verdadeiro e a comunicação sincera podem restaurar laços e curar feridas profundas. No final, compreendi que ser mãe é mais do que apenas proteger. É também ensinar, ouvir, esperar, corrigir e, acima de tudo, nunca desistir daqueles que você ama, mesmo quando eles te acusam injustamente.